Bem-vinda à Rádio Comercial, Filomena Crespo. Obrigada. Esta que foi a tua casa durante uma série de anos. 12 anos, é verdade. 12 anos. E uma vida quase. Foi aqui que começaste, esta tua aventura na rádio. Sim, foi aqui que eu comecei. Aliás, isto começa muito antes de ser rádio comercial. A minha mãe trabalhava no Rádio Clube Português e eu vinha cá quando era miúda. Lembro-me desde sempre, desde que me lembro de mim, de vir cá. E depois, mais tarde, já na Rádio Comercial, quando eu ouvi o concurso Uma Voz para a Rádio, participei. E depois foi nunca mais parar. Foi muito giro. E como é que foi esse chegar cá e com certeza que te paraste com uma série de pessoas que eram os teus ídolos, digamos, e de repente estavam aqui ao fim contigo. Mas isso nunca aconteceu muito porque eu, como vinha cá desde miúda, eu já os conhecia. Portanto, para mim, olhar para o Júlio Isidro ou para o Carlos Cruz era a mesma coisa que olhar para outra pessoa qualquer que eu conhecia do dia-a-dia. Portanto, não era esse fascínio, não é? Mas depois, quando eu vim e quando eu comecei a trabalhar, aí sim, aí era uau, eu sou um deles, ou eu sou uma delas, não é? E, portanto, aquilo mexeu um bocadinho comigo, no sentido da responsabilidade, do peso de estar ali num lugar onde se calhar muita gente queria estar e não estava e não podia estar, e aí sim, aí eu senti esse peso e esse orgulho enorme, não é? Que ainda hoje tenho. De teres passado por cá, de teres começado cá Sim, na claro. Rádio Comercial. Era a minha casa, não é? Ainda hoje a Rádio Comercial é a minha estação do coração. Eu estou noutra estação de rádio, passei por outra, entretanto, nessa altura, mas voltar à Rádio Comercial era voltar a casa. Eu sentia-me bem aqui, eu conhecia as pessoas, eu estava à vontade, eu tinha começado aqui, eu fiz um concurso que foi complicado durante 3 meses, de muitos nervos, e, portanto, poder estar aqui era maravilhoso, não é? Era só maravilhoso. Lembras-te do teu primeiro programa, com certeza? Claro que me lembro, o Rápido das 5, Como é que com era? o Pedro Castelo e a Maria João Aguiar. Era um programa de onda média, não é? Era um programa onde acontecia tudo, tínhamos ouvintes em direto, tínhamos música, entrevistas, informações várias, um bocadinho como acontece hoje, não é? Não era muito diferente, apesar de ser onda média, era muito mais popular, muito mais para o grande público, era ao final do dia, acho que era 5, 7 da tarde, e curiosamente o concurso que eu fiz foi no Rápido das 5, e quando voltei a trabalhar, quando depois voltei para a Rádio Comercial, porque eu fiz o concurso, tive um mês a estagiar, e depois disseram-me, pronto, olha, obrigada, gostámos muito, mas era só isto, era só um mês de estágio. E eu fui-me embora, muito triste, mas a pensar, ok, pronto, tive uma oportunidade. E depois fui para a Renascença, convidaram-me para ir para a Renascença e eu fui, com o Jaime Fernandes, e quando voltei, porque me convidaram para vir para cá, foi para o Rápido das 5, para o programa onde eu tinha feito o concurso. E foi muito, muito bom, obviamente, e fiquei durante uns anos, sozinha depois. Porque eu tinha, primeiro era o Pedro Castelo e a Maria João Aguiar, depois era imensa gente, a Teresa Cruz, o Orlando Dias Agudo, o Eduardo Helder, que estava na Alemanha e depois veio, e depois eu vim e fiquei sozinha durante um tempo com o programa, e depois houve outros programas que eu fui fazendo, não é? E era um programa, como é que era o programa? Eu já nem me lembro muito bem, chamava-se o Rápido das 5, era ao final da tarde, 5, 7 acho que era o programa de uma produtora que era o Clube das Donas de Casa, CDC, que era assim uma coisa muito conhecida na altura, e era um programa de entretenimento, de conversa, de música, de entrevistas, de reportagens, de tudo, basicamente tudo. Ou seja, um programa de comunicação, Ora, por exatamente, excelência. que é isso que eu gosto, exatamente. Não foi o primeiro, foi o primeiro, Foi mas o primeiro. Não foi o único, com certeza, Não, aqui na Rádio não. Comercial. De todos os programas que fizeste, que participaste aqui, qual é que foi aquele que ainda está na memória, para além deste? E eu acho que foi o Sexto Sentido. Foi o Sexto Sentido, que nós éramos 3, eu, a Dina Isabel, que está na Renascença hoje em dia, e a Maria Alexandra, que se afastou destas leads da rádio, que seguiu outro caminho. E era um programa em que nós, como éramos 3 miúdas, eu ia dizer 3 mulheres, mas não, 3 miúdas na altura, achavam-nos graça. E, portanto, era um programa muito bem disposto, muito leve, muito também ao final da tarde, curiosamente. Eu não sei se não foi substituir o Rápido, já não me lembro. E era um programa muito bem disposto, muito divertido, em que nós tínhamos muita interação com o público também. E foi giro, foi durante uns anos também, não sei quantos, mas perdi um bocadinho a conta, mas foi muito engraçado. Tínhamos muito feedback das pessoas, foi muito giro. E havia um outro também que eu gostei muito de fazer, que foi dos primeiros, que foi o Peça que a Gente Passa. Que era uma espécie de quando o telefone toca, mas através de postais. E era muito engraçado, porque as pessoas viviam aquilo intensamente.
Eles vinham cá visitar-me. Eu tinha muitos ouvintes que estavam presos, por exemplo, e que vinham cá, quando saíam da prisão, vinham cá visitar-me. Criaram um grupo de amigos, que era o Clube dos Amigos do Peça que a gente passa, que faziam, eu estive a ver fotografias há pouco tempo, eles faziam almoços, eles faziam jantares, eles faziam excursões, e lá ia eu, às vezes contrariada, mas pronto, tem que ser, vamos embora. E era muito engraçado. E vinham cá e viviam isto intensamente. Eu era uma miúda, eu tinha 20 anos, não é? Ainda mais fascinante era. Claro, ainda mais fascinante era. Uma das coisas que me disseram quando eu estava a ver já a falar com as pessoas sobre estes programas é que um programa contigo era uma gargalhada de início ao fim. Não sei. Sempre gostaste de... Eu sou bem disposta por natureza, sim, e acho que, atenção, eu já fiz, nessa altura não tanto, mas depois disso, mais recentemente, já fiz emissões muito mal, doente, triste, a chorar, mas as pessoas não têm que saber, não têm que passar, não é? Mal comparado é quase como os atores, que morre uma pessoa, um pai, uma mãe, e eles estão em palco a trabalhar, e nós é um bocadinho isso. Nós temos que fingir que está tudo bem, às vezes não está. Mas sim, por natureza sou bem disposta e sou para a frente, é que é o caminho, vamos embora. Para além dos programas, algum episódio que tenha acontecido nestes corredores ou nestes programas que ainda esteja na tua memória? Sim. Lembro-me de um que eu conto sempre, de um ouvinte que veio cá e que a Rádio Comercial tem um corredor gigante, não é? Não sei quantos metros, mas de uma ponta à outra são vários metros. E o estúdio onde eu trabalhava era o estúdio que ainda hoje é, o da ponta, não é? Portanto, a porta de entrada era numa ponta e o estúdio era exatamente na ponta oposta. E eu lembro-me de me chamarem, porque tinha alguém à entrada que queria falar comigo. Eu tinha emissão das 8 às 10 da noite, que era o tal Peça que a gente passa. E lembro-me de me chamarem e eu andei o corredor todo, aquilo era perto das 8, era um quarto para as 8. E eu um bocadinho atrapalhada, fui lá e cheguei lá e estava um rapaz, eu tinha 20 anos na altura, 21 por aí. E o rapaz tinha uns 30, se calhar nem tanto. E olhou para mim assim de alto a baixo e disse-me: eu quero falar com a Filomena Crespo. Eu disse: sou eu. E ele depois fez assim, como quem diz: está a brincar comigo. Mas eu quero a Filomena, eu queria falar com ela. Peço desculpa, olha, sou eu, é isto, pronto, é o que temos. E ele não acreditou que era eu e virou a porta. Ainda me disse: diga lá aquelas coisas que costuma dizer na rádio. E eu pensei: o que é que ele está a dizer? E pensei: olha, eu tenho a emissão para fazer agora, se não se importa, diga lá o que é que pretende, porque eu tenho que ir embora. Ele virou costas e foi-se embora. Até hoje não sei o que é que ele queria. Ele não acreditou que era eu. Não acreditou mesmo. Eu tenho e sempre tive uma voz mais ou menos grave e, portanto, não correspondia à imagem que ele fazia de mim. Eventualmente uma mulher, assim, mais velha, com ar mais... Não faço ideia, não sei. E apareceu-lhe uma menina magrinha, pequenina, fininha, 20 anos, e ele não gostou certamente da ideia e da imagem. Não gostou nada. Mas não deixa de ser muito Não. giro. E ainda hoje estás a pensar o que é que ele... Ainda hoje, quer dizer, não penso, mas na altura fiquei a pensar: o que é que ele queria? Não faço ideia. O que é que foi? A desilusão foi tão grande que ele saiu porta fora. E eu depois pensei: será que ele fica ali fora à minha espera? E eu, quando sair às 10 da noite, ainda tenho aí o rapaz à minha espera, mas não. E houve um que veio do Porto de propósito para me conhecer também. Também do Porto? Mandava-me umas cartas super animadas, entusiasmadas, porque me adorava e porque gostava de mim, porque me queria conhecer. E eu sou, olha-me Deus. E ele veio do Porto de propósito. E conheceu-me e pronto, e foi-se embora. E pronto, e eu fiquei. Aí não ficou desiludido? Não. Nesse caso? E naquela altura não eram os e-mails que funcionavam, não eram as cartas. Eu tenho, ainda hoje tenho guardadas assim um monte de cartas que eles me escreviam, com bonequinhos, com folhas secas e com... Era muito engraçado. Eram outros tempos, de facto. Outros tempos. E saíste daqui aos 32 anos? Aos 32, sim. Foram 12 anos muito ricos, imagino. Muito ricos. Onde eu aprendi imenso. Aliás, eu não tinha nenhuma formação de rádio, portanto, eu entrei com 19 anos, não é? Eu não tinha nada, eu andava no liceu. Tinha feito uma pausa porque não entrei na faculdade nesse ano e, portanto, fiquei à espera. E depois entrei no ano seguinte e portanto, foram 12 anos de aprendizagem pura e dura ali, a aprender no duro, no dia-a-dia. Como é que se faz, como é que não se faz, que erros devemos evitar. Depois fazia asneiras e diziam-me: não é assim, faz assado. Tive os melhores mestres, não é? E, portanto, foram 12 anos maravilhosos, maravilhosos. Lembras-te do ensinamento do teu mestre? Eu tive vários, não é? Pedro Castelo foi o primeiro, não esqueço nunca. Foi o meu primeiro diretor, foi a pessoa com quem eu trabalhei no tal Rápido das 5.
Jaime Fernandes, João David Nunes, enfim, gente, nomes grandes da rádio. O Jaime, infelizmente, já cá não está. Ser tu, eu acho que foi sempre isto. Ser tu, ser honesta, ser verdadeira, ser transparente, não criar aquele boneco que não corresponde à verdade. E falar com aquela pessoa. Nós não estamos a falar para uma multidão, apesar de estarmos, nós estamos a falar para aquela pessoa. Qualquer coisa do género, boa tarde, bem-vindo à Rádio Comercial, não bem-vindos. É uma coisa que eu ainda hoje faço. Ainda hoje, quando faço rádio, eu penso naquela pessoa que eu sei que está ali. Pode ser um amigo meu que eu sei que vai no carro a ouvir, pode ser a minha mãe que está em casa que eu sei que está a ouvir religiosamente, pode ser aquele ouvinte que me telefonou, ou que me ligou, que mandou um e-mail a dizer epá, gosto tanto de si, gosto tanto de ouvir, e eu penso naquela pessoa, e é para aquela pessoa que eu falo, independentemente de tudo o resto. E isso fui aprendendo ao longo dos anos. E ao longo desses 12 anos, atualmente, quando pensas e ouves a Rádio Comercial, passas por lá com certeza. Sim, eu ouço muito. O que é que te vem à cabeça? Nostalgia? Não. Eu acho que, como todas as relações pessoais e profissionais, as coisas começam e acabam naturalmente. A minha acabou naturalmente. Eu gostei imenso, adorei fazer parte desta equipa. Andei aqui 12 anos a passear e a trabalhar e trabalhei e fiz tudo. Só não fiz noticiários. Mentira, eu fiz noticiários na Rádio Nostalgia também. Não fiz, mas li. Eu li aos noticiários, não fazia. Eu não sou jornalista. Mas fiz de tudo, só não fiz relatos de futebol. Lembro-me do Fernando Correia dizer na altura, um dia ainda te vou ouvir a fazer relatos de futebol. E eu disse, não acredito. E nunca fiz. Mas fiz tudo. Trabalhei de dia, trabalhei de noite, trabalhei sozinha, trabalhei em equipa, trabalhei de madrugada, trabalhei com gente famosa, com gente menos famosa. Fiz de tudo. Só não fiz madrugadas. Graças a Deus. Não fiz. Não gostas? Não gosto de trabalhar de noite, mesmo. Não gosto mesmo de trabalhar de noite. Gosto de trabalhar de manhã, gosto de trabalhar à tarde. De noite, não gosto. E até fizeste a volta a Portugal. Fiz a volta a Portugal em bicicleta. Isso foi uma coisa extraordinária. Nunca na vida imaginei, quer dizer, não fiz a correr, atenção, fiz a trabalhar. Foi muito giro. Foram 15 dias duros, em que nós dormíamos 4, 5 horas por noite e em que estávamos durante o dia inteiro, desde as 9, 10 da manhã até às 6 da tarde, a fazer emissão, ali com uma pausa de 1 ou 2 horas durante o dia, em que era mesmo duro, com 40 graus às vezes, num caminhão enorme, gigante, preto, lembro-me tão bem como se fosse hoje, que assim no Alentejo atingia os 40 graus, mas tranquilamente. Mas foi muito engraçado, muito giro. Fizeste isso com o Fernando Emílio, ele já foi também... Fernando Emílio, o Zé Nunes, um colega meu que ainda hoje está comigo, técnico, o Coelho, o Luís Coelho, o Francisco, que era motar, enfim, já não me lembro dos nomes todos, mas era uma equipa extraordinária que vivíamos intensamente aquilo. Nós andávamos à frente da volta a Portugal. Portanto, quando acabava a etapa, nós íamos todos jantar. E a seguir ao jantar, nós, a equipa que depois no dia a seguir tinha que pegar na emissão às 9 da manhã, ia de viagem, não é? Para a etapa seguinte, eles ficavam ali porque a volta partia dali e depois seguia para a outra etapa, e nós já lá estávamos. Portanto, nós fazíamos assim às 11 da noite ou à meia-noite 200 quilómetros, que era super cansativo. Chegávamos às vezes às 2 da manhã e depois às 6, 7 tínhamos que acordar e outra vez tudo igual, 15 dias. Mas foi muito giro. É muito enriquecedor. Muito enriquecedor. Para além de de volta a Portugal em bicicleta, que outros eventos é que acompanhaste e que te marcaram? Tantos, não é? Muitos. Nós fazíamos todas as semanas na Feira Popular, na antiga Feira Popular de Lisboa, espetáculos ao vivo com artistas do momento na altura. José Cid, Paulo de Carvalho, sei lá, Luís Represas, estou-me a lembrar de alguns assim. E nós, da casa, tínhamos que ir apresentar. E, portanto, lá, de vez em quando, lá ia eu. E era muito engraçado. Tenho N fotografias desses tempos. Curiosamente, hoje em dia não tenho praticamente fotografias minhas da rádio, mas nessa altura tenho imensas porque nos tiravam. Porque havia espetáculos, era sempre ao fim de semana e era sempre na Feira Popular. E nós lá íamos, em grupo, ex-colegas meus. Estive a ver algumas fotografias, a propósito desta nossa conversa, e vi Pedro Mourinho e pensei, uau, Pedro Mourinho, como é que é possível há 30 anos, há 20 e tal anos? E ele lá estava também, o Pedro Mourinho, e não só, e tanta gente da televisão também, que hoje em dia depois seguiram para a televisão, e da rádio, nossos daqui, da rádio, e foi muito engraçado. E lembro-me de uma outra ocasião em que apresentei uma coisa que era o Piquenicão, que era uma coisa que vocês nem sonham o que era uma espécie de...
eu nem sei, era um espetáculo gigante para os ouvintes daquele programa, que era o Piquenicão, e que fazia um encontro, penso que era anual, acho que era anual, e eu fui convidada uma vez para fazer. E, portanto, tinha milhares de pessoas, foi nas Caldas da Rainha, assim, já não sei aonde, num estádio, provavelmente, e eu ali, com 20 e poucos anos, a pegar numas cenouras deste tamanho, que eram as cenouras que o senhor tinha colhido naquele ano, que eram assim o supra-sumo da agricultura naquela altura, e tenho fotografias com cenouras deste tamanho, no meio dos agricultores todos, e pronto, e encantada da vida a pensar, pronto, isto também é rádio, também faz parte, e foi muito engraçado, também gostei, portanto, espetáculos ao vivo, reportagens em tudo o que era sítios, exposições, tudo. Acho que fiz tudo, basicamente fiz tudo. E acho que foi isso que me enriqueceu e que me fez acreditar que era aquele o caminho, porque eu comecei com uma brincadeira, não é? Aquele concurso, eu nunca imaginei que, ok, eu vou fazer o concurso e vou seguir isto e é isto que eu quero fazer. Aconteceu. A tua mãe trabalhou em rádio? Não, a minha mãe era telefonista, não fazia rádio. Mas estava no Rádio No Rádio Clube Português e depois na Rádio Comercial durante muitos anos. Ou seja, ela via como é que as pessoas eram tratadas, o que é que ela achou quando descobriu que querias participar no concurso e que tinhas ficado no concurso? Foi tudo muito natural, eu acho que foi tudo muito natural. Não, ela gostou, pronto, ela sempre gostou de me ouvir e de me ver. Eu não tinha nenhuma experiência, a única experiência que eu tinha tido foi no liceu. Tinha feito um programa pequenino de rádio que teve uma nota muito boa e eu pensei, uau, assim muito rudimentar, com cassetes, assim uma coisa muito caseira, mas nunca pensei, portanto ela gostou, ela achou graça. Sim. E depois o feedback também foi bom, toda a gente gostou e diziam que eu tinha muito jeito e que eu era uma miúda cheia de talento e eu pensei, tá bem. E pronto, e as coisas aconteceram e foram acontecendo e ela gostou muito e ainda hoje tem imenso orgulho. Ainda hoje ouve, não é? Religiosamente, todos os dias lá está ela, à hora do almoço, a ouvir a filha. E comprovou-se que toda a gente tinha razão, porque continuas em rádio, continuas apaixonada por aquilo que fazes. Sim, há muitos anos, há 33 anos que eu sempre em antena, sempre. Não houve nenhum momento. Acho que só quando tive os meus filhos é que parei, não é? Porque teve que ser. De resto, sempre estive em antena, nunca tive aquela sensação estranha e super desagradável e horrível, digo eu, de ver os meus colegas a fazer rádio e eu estar na prateleira, não é? E não fazer. Nunca me aconteceu, felizmente, e portanto nem sei o que isso é. Viveste a rádio comercial num momento diferente daquele que está a ser vivido agora. Como é que fez rádio comercial líder de audiências? Com orgulho. Eu não tenho nada a ver com isto, obviamente, mas sinto que, pelo facto de ter cá passado e ter cá trabalhado, que isto é um bocadinho meu também, não é? E conheço as pessoas e acompanho e ouço e, portanto, gosto muito, acho bem, acho que estão no sítio certo, acho que não podia ser melhor e que é justo este reconhecimento. São 40 anos a trabalhar, a lutar e, finalmente, ao fim destes anos, conseguiram chegar lá, porque não fazia sentido ser de outra maneira, porque vocês têm os melhores profissionais e a rádio são as pessoas, não é? A rádio não é a música, a rádio não é aqui, não são as luzes nem os microfones, a rádio são as pessoas e vocês têm dos melhores, portanto acho que sim. E o futuro da rádio, o que é que achas que vai ser? Eu não penso muito nisso, honestamente. Acho que vai ser isto, vai ser cada vez mais com imagem, que é uma coisa que eu não estava habituada, cada vez mais com as redes sociais a darem força à rádio, mas este imediatismo, este estar lá e transportar a rádio rapidamente para um sítio do acontecimento, a televisão não tem, não é? E, portanto, acho que é a grande mais-valia e o tocar nas pessoas e o facto de não se ver a rádio, quer dizer, já se pode ver, mas o facto de só ouvirmos rádio e não sabemos quem está do outro lado, essa magia que ainda se mantém um bocadinho, cada vez menos, infelizmente, eu acho que é isso que faz o fascínio da rádio e acho que vai durar sempre, eternamente. Quando apareceu a televisão diziam, a rádio vai desaparecer. Voilá, cá estamos e não desapareceu. Filomena, muito obrigada. Obrigada eu e parabéns pelos 40 anos.